Obrigado por assistir. Vamos continuar. Vamos desenterrar 20 culturas que se recusam a desaparecer. Algumas já alimentaram aldeias inteiras. Outras eram tão confiáveis que famílias apostavam seus invernos nelas. Elas podem parecer antiquadas, mas, no frágil sistema alimentar atual, talvez sejam os vegetais mais inteligentes que se pode cultivar. Eles talvez sejam os legumes mais engenhosos que você pode cultivar. Nas onduladas terras agrícolas da Pensilvânia, onde os Amish cultivam suas lavouras há séculos, um tomate conquistou uma reputação tão duradoura que se tornou um pilar de suas cozinhas: o tomate Amish Pace. Diferente das variedades pequenas e aguadas encontradas nos supermercados hoje, este tomate foi criado para ter consistência. Espesso e carnudo, com polpa densa e quase nenhuma semente, este tomate foi feito para cozinhar, não pela aparência, mas para a sobrevivência. Imagine uma cozinha de fazenda, feita de madeira, com o ar preenchido pelo aroma de molho, cozinhando lentamente, enquanto cestas desses tomates são fervidas até se transformarem em uma pasta espessa e ensopados robustos. Para as famílias Amish, a confiabilidade da colheita importava tanto quanto o seu sabor. Cada colheita significava potes de molho em conserva, enfileirados nas prateleiras da despensa, prontos para durar durante os longos invernos, quando vegetais frescos eram escassos. Não era apenas comida, era conforto, tradição e resistência selados dentro do vidro. Esta relíquia também conta uma história de preservação contra todas as adversidades. Por gerações, os agricultores guardaram suas sementes manualmente, resistindo à pressão industrial por cultivos híbridos e uniformes. E é por isso que ele sobrevive até hoje. Não apenas como um favorito entre os jardineiros por sua doçura e versatilidade, mas como um legado vivo de uma comunidade que colocou a sustentabilidade acima da conveniência. Mas, onde essa cultura oferecia conforto e uma força silenciosa, outra viria para despertar entusiasmo com seu ardor e cor. Uma relíquia que iluminava cozinhas e carregava um tipo muito diferente de poder. Uma pimenta com listras? Acredite ou não, esta pequena pimenta não é apenas picante, é uma obra de arte. A pimenta peixe cresce com listras em tons de creme, verde e vermelho, quase como se um pintor tivesse pincelado cada vagem à mão. Mas a beleza não é sua única história. No século XIX, comunidades afro-americanas na região de Chesapeake cultivavam a pimenta peixe como um ingrediente-chave em restaurantes de ostras e caranguejos. Elas nunca foram vendidas em mercados ou listadas em catálogos de sementes. Viviam nos quintais e em receitas passadas de mão em mão. A história desta pimenta está enraizada nas comunidades afro-americanas e caribenhas do século XIX. Em Baltimore e ao longo da Baía de Chesapeake, os restaurantes de ostras e caranguejos dependiam dela para temperar seus pratos de frutos do mar. Durante anos, ela prosperou em hortas de quintal e foi passada de mão em mão, nunca registrada em catálogos de sementes. Era uma herança cultural, preservada silenciosamente nas cozinhas e não em estufas. Seu quase desaparecimento no século XX não se deveu à falta de sabor, mas porque a agricultura industrial favorecia pimentas uniformes e fáceis de armazenar. A pimenta peixe era ousada demais, diferente demais, e quase se extinguiu. O que a tornava especial era sua versatilidade. As pimentas jovens e pálidas adicionavam uma picância suave aos ensopados de frutos do mar, enquanto as maduras e vermelho fogo traziam ardor aos molhos. Por gerações, a pimenta peixe foi um sabor secreto da cultura gastronômica de Baltimore, até quase desaparecer no século XX. Felizmente, guardiões de sementes a resgataram, e hoje ela prospera novamente, tanto como um tesouro culinário, quanto como uma impressionante planta ornamental. Com suas listras vibrantes e rica história, a pimenta peixe não é apenas comida, é uma memória viva de sobrevivência, cultura e força em um prato.
Uma pimenta que ardia intensamente em cozinhas ocultas. De uma pimenta que ardia em cozinhas secretas, nossa jornada agora se eleva em direção a uma planta que se erguia como um gigante nos campos. Com faces douradas que seguiam o sol e sementes que alimentavam tanto pessoas quanto animais, esta planta tornou-se um verdadeiro símbolo de resistência e abundância. Se você estivesse caminhando pelo jardim de uma antiga propriedade rural nos anos 1800, uma planta se ergueria imponente sobre você: o girassol mamute cinzento. Com alturas de até 14 pés e cabeças douradas tão largas que poderiam rivalizar com a roda de uma carroça, esses girassóis eram muito mais do que decoração. Eram companheiros de sobrevivência. Por gerações, os agricultores os plantaram não apenas por sua beleza, mas também por sua praticidade. Cada cabeça estava repleta de sementes ricas em proteínas que alimentavam pessoas e animais, podendo ser torradas, moídas em farinha ou prensadas para extrair óleo de cozinha. Em tempos de escassez, as famílias chegavam a preparar as sementes torradas como um substituto para o café, quando o café de verdade era raro. Os caules, fortes e lenhosos, por vezes serviam como cercas improvisadas, enquanto as plantas imponentes forneciam sombra para feijões, pepinos e outras culturas a seus pés. Desta forma, um canteiro de girassóis tornava-se tanto despensa quanto proteção. Mas talvez a maior história do mamute cinzento seja sua capacidade de resistir ao tempo. Apesar do surgimento de culturas híbridas desenvolvidas para a uniformidade, esta relíquia gigante perdurou, passada de geração em geração por guardiões de sementes que reconheceram seu valor. Mas enquanto o girassol dominava os céus com sua altura imponente, outra história se desenrolava mais perto do chão. Mas enquanto o girassol reinava nos céus, com sua altura imponente, outro vegetal sobrevivente escalava à sua própria maneira, um feijão que rastejava e se enrolava como uma serpente, prosperando em solo pobre, o feijão de vagem cascavel. Nomeado pelas listras roxas que se curvam ao longo de suas vagens verdes e longas, este feijão crioulo não apenas tem uma aparência marcante. Ele conquistou sua reputação como um verdadeiro sobrevivente. No sul dos Estados Unidos, muitos dependiam dele porque fornecia alimento quando quase nada mais vingava. Suas ramas cresciam mais de 10 pés de altura, serpenteando por estacas, cercas ou até mesmo pelos talos de milho, e continuavam a produzir vagens muito depois que outras variedades já haviam murchado. Mesmo em solo pobre, quando a seca ou o esgotamento roubavam a fertilidade da terra, o feijão de vagem cascavel persistia, enchendo cestos com vagens que podiam ser consumidas frescas, cozidas em sopas substanciosas ou secas para as provisões de inverno. Sua beleza era equiparada à sua resistência. Gerações de pequenos agricultores guardaram suas sementes, sabendo que podiam contar com ele quando as condições se tornavam adversas. E enquanto a agricultura industrial mais tarde se voltou para feijões menores e uniformes, mais adequados ao transporte, o feijão de vagem cascavel resistiu nos quintais, preservado por aqueles que valorizavam não apenas sua produção, mas também seu legado. Quase perdido, ele agora prospera novamente em hortas caseiras, subindo e se enrolando com a mesma atitude desafiadora que o sustentou através dos séculos, escalando e se enroscando com a mesma rebeldia que a transportou através dos séculos. Sob aquelas vinhas, outro sobrevivente silencioso aguardava, verde por fora, mas escondendo um coração dourado em seu interior. Esta era a abóbora torta-longa, um vegetal que provou que a resiliência podia ser armazenada durante todo o inverno. Com formato de uma abobrinha gigante, esta variedade tradicional de casca simples esconde um dos segredos mais confiáveis da Nova Inglaterra, uma abóbora que se conserva por meses e se torna mais doce com o tempo. Mas sob aquela casca simples repousa um dos alimentos de sobrevivência mais confiáveis da Nova Inglaterra,
uma cultura valorizada não pela aparência, mas pela resistência. Nos anos 1800, as famílias da região dependiam das abóboras torta-longa para atravessar os invernos mais rigorosos. Enquanto a maioria das abóboras se estragava rapidamente, estas se mantinham por meses em porões frescos, empilhadas em fileiras organizadas como um seguro contra a fome. Quanto mais tempo descansavam, mais doce sua polpa se tornava, tornando-as perfeitas para as tortas e ensopados que aqueciam os lares quando a neve isolava o campo. Imagine cozinhas à luz de velas em noites gélidas, onde fatias da torta longa eram assadas em sobremesas douradas que traziam conforto e calorias, quando ambos eram desesperadamente necessários. Além da mesa de jantar, sua capacidade de durar contava uma história mais profunda. Estas abóboras foram passadas através de gerações porque eram confiáveis. Quando outras cucurbitáceas falhavam, a torta longa resistia. E enquanto os supermercados modernos migraram para variedades mais redondas e padronizadas, esta herança agrícola sobreviveu graças a jardineiros e guardiões de sementes que reconheceram sua força silenciosa. Ela continua sendo uma favorita entre produtores autônomos e chefes. A prova de que a beleza nos vegetais nem sempre está na aparência, mas na história de sobrevivência que carregam. E enquanto a abóbora guardava sua doçura durante os longos meses de inverno, ela protegia seu tesouro para os dias mais frios. E enquanto a abóbora protegia sua doçura nas profundezas dos meses de inverno, outra raiz jazia oculta sob o solo, lançando gavinhas que ofereciam tanto alimento quanto cura. Esta era a batata doce Beauregard, um cultivo que transformava jardins humildes em verdadeiros tesouros de abundância. Desenvolvida pela primeira vez na Louisiana, na década de 1980, esta variedade de batata doce rapidamente se espalhou pelo mundo por uma única e simples razão: abundância. Uma única planta pode render até 10 libras de tubérculos, o que a torna um dos vegetais mais generosos já cultivados. Mas o que torna a Beauregard verdadeiramente notável é a sua versatilidade. Sua polpa de um laranja profundo é rica em beta-caroteno e doçura natural, tornando-a um ingrediente essencial para tortas, frituras e pratos assados. No entanto, mesmo acima do solo, suas ramas e folhas são comestíveis, oferecendo às famílias uma fonte constante de verduras quando outros vegetais se tornam escassos. Em tempos de dificuldade, isso significava que nada era desperdiçado. Tanto as raízes quanto a folhagem podiam sustentar famílias inteiras. Durante secas e colheitas fracas, a Beauregard provou sua resistência ao prosperar em solos onde outras culturas tinham dificuldade. Os agricultores passaram a vê-la como uma espécie de apólice de seguro natural. Mesmo nos anos mais escassos, batata doce significava sobrevivência. Através de séculos de cultivo, ela continua a personificar nutrição e resistência, transportando a sabedoria do passado para a agricultura moderna. Seja alimentando uma família no sul ou sustentando comunidades no exterior, a Beauregard carrega a lição atemporal de que a força muitas vezes se esconde sob a terra. E enquanto a batata doce nutria famílias com suas raízes e folhas, outros segredos permaneciam ocultos no solo. E enquanto a batata doce nutria famílias com suas raízes e folhas, uma outra relíquia já havia fincado raízes, uma que desafiava o inverno crescendo tanto acima quanto abaixo do solo. No jardim, suas folhas redondas e macias como manteiga podem parecer modestas, quase despretensiosas. No entanto, por trás dessa simplicidade, esconde-se um legado que remonta aos anos 1700. Ela foi notoriamente cultivada por Thomas Jefferson nos jardins de Monticello, onde ele elogiava suas folhas tenras e seu crescimento confiável. Diferente das alfaces modernas, desenvolvidas para o transporte e uma longa vida de prateleira, esta variedade era cultivada pelo sabor e pela resiliência.
As primeiras famílias americanas a apreciavam fresca em saladas, mas também a conservavam em picles, acondicionando as folhas em potes de salmoura para atravessar os invernos rigorosos. O que transformou esta humilde verdura em um alimento de sobrevivência não foi apenas seu sabor, mas sua adaptabilidade. Ela prosperava nos jardins coloniais, sem fertilizantes químicos ou pesticidas, provando que a força podia ser gerada unicamente pela necessidade. Séculos depois, os agricultores ainda a valorizam pelas mesmas razões: a maciez, a confiabilidade e uma história que conecta o prato de jantar diretamente às primeiras fazendas da América. Mas, onde esta alface oferecia delicadeza e uma sobrevivência silenciosa, outras plantas revelavam diferentes formas de resistência. Enquanto a alface oferecia delicadeza e uma sobrevivência silenciosa, outra relíquia provou seu valor nos climas mais severos, mantendo-se firme e prosperando em meio a ventos gelados, quando a maioria dos vegetais sucumbiria. Nos campos da Escócia, os agricultores passaram a depender de um vegetal capaz de suportar geadas rigorosas e ainda oferecer um sabor rico, semelhante ao da cebola: o alho poró gigante de Musselburgh. Seus talos grossos e folhas largas não eram apenas um ingrediente essencial em sopas e ensopados, mas também um símbolo de força contra o frio. Por gerações, foi o vegetal de inverno que nunca falhava, preenchendo a lacuna entre as estações, quando alimentos frescos eram escassos. Atingindo até 30 polegadas de altura, esses alhos porós eram mais do que simples cultivos de jardim. Eles se tornaram elementos fixos nas cozinhas escocesas, cozidos lentamente em caldos e ensopados que forneciam calor e força durante os longos invernos. Diferente das cebolas, que podiam murchar em climas congelantes, o Musselburgh resistia à neve e à geada, permitindo que as famílias colhessem vegetais frescos muito depois da maioria das hortas ter silenciado. Para as famílias da classe trabalhadora, essa capacidade de resistência era essencial. Significava que alimentos verdes e nutritivos ainda eram possíveis quando outras colheitas fracassavam. O alho poró também se tornou um símbolo cultural. Seu sabor suave e adocicado era celebrado não apenas na Escócia, mas por todas as ilhas britânicas, onde encontrou seu lugar em receitas tradicionais como a sopa cacalique. Com o tempo, sua reputação se espalhou para muito além da Escócia, e hoje ele permanece como um dos alhos porós mais confiáveis para horticultores domésticos em todo o mundo. Ele não é vistoso, não é delicado. O gigante de Musselburgh é robusto, generoso e feito para durar, enquanto o alho poró esculpia seu legado nas terras geladas. Nos campos gelados da Escócia, outro gigante europeu crescia silenciosamente na Alemanha. Um vegetal tão estranho em sua forma e espantoso em seu tamanho que parecia pertencer a um conto de fadas: a couve rábano Superschmelz. À primeira vista, a Superschmelz parece um vegetal de outro mundo. Seu caule inchado em forma de bulbo pode crescer mais que a cabeça de uma criança, ultrapassando o peso de 8 libras por unidade. No entanto, apesar de seu tamanho monstruoso, esta couve rábano de herança alemã é tudo menos dura. Sua polpa permanece crocante, macia e delicadamente doce, seja consumida crua em fatias ou assada lentamente até caramelizar. Até mesmo suas largas folhas verdes, frequentemente ignoradas, podem ser salteadas ou adicionadas a sopas, tornando esta planta um verdadeiro vegetal aproveitado por inteiro. Durante séculos, agricultores na Europa Central valorizaram a Superschmelz não apenas por seu sabor, mas por sua confiabilidade. Diferente de culturas mais frágeis, esta couve rábano prosperava em condições frias e era armazenada excepcionalmente bem em porões, fornecendo alimento muito tempo após a colheita. Uma família podia retirar um único bulbo do estoque no auge do inverno e alimentar uma casa inteira por dias.
Em tempos onde a sobrevivência dependia da engenhosidade, a couve-rábano Superschmelz era mais que um vegetal. Era segurança contra a fome. Até mesmo os agricultores se maravilham com sua resiliência e versatilidade. Apesar de seu tamanho intimidador, é fácil de cultivar e recompensa a paciência com uma das colheitas mais generosas que um jardim pode oferecer. É a prova viva de que, às vezes, as culturas de aparência mais estranha são as aliadas mais confiáveis. E se os bulbos inchados da couve-rábano não fossem impressionantes o suficiente, suas outras qualidades certamente eram. E se os bulbos entumecidos da couve-rábano já não fossem impressionantes o suficiente, outra cultura logo levaria o tamanho a um extremo ardente. Uma pimenta tão grande e imponente que redefiniu a aparência do picante, a jalapeno gigante. Da doçura delicada da couve-rábano, agora avançamos para o mundo ardente das pimentas, embora esta próxima variedade não se resuma ao calor, mas sim à escala. A jalapeno gigante faz jus ao seu nome, com pimentas que podem ultrapassar 6 polegadas de comprimento, ofuscando as jalapenos com as quais a maioria das pessoas está familiarizada. Estas pimentas são ousadas e vibrantes, sua casca verde e lustrosa reluzindo ao sol antes de amadurecer para um vermelho profundo. Mas o que torna a jalapeno gigante notável não é apenas seu tamanho, é sua produtividade. Os agricultores frequentemente encontram suas plantas tão carregadas de pimentas que os galhos precisam de estacas apenas para não se curvarem sob o peso. As próprias pimentas alcançam um equilíbrio entre ardência e sabor, picantes o suficiente para dar vida a um prato, mas suaves o bastante para serem recheadas, grelhadas ou até mesmo conservadas inteiras em picles. Para as comunidades que dependiam das pimentas, não apenas pelo sabor, mas também pela conservação, isso significava segurança. Uma única colheita podia ser seca, defumada ou armazenada, fornecendo sabor durante todo o ano. E, ao contrário das jalapenos menores que murcham rapidamente, a jalapeno gigante permanece carnuda e robusta, perfeita para rechear, grelhar ou conservar. E embora a jalapeno gigante tenha levado seu fogo para o mundo inteiro, seu impacto foi sentido em diversas regiões. Enquanto o jalapeno gigante trazia o fogo para a mesa, um outro gigante adotava uma abordagem mais suave, estendendo-se por cercas e treliças, com um fruto que nutriu gerações em climas mais frios. A abóbora Boston Marrow. Nos jardins da América colonial, poucas culturas eram tão confiáveis quanto a abóbora Boston Marrow. Sua polpa laranja viva, de sabor suave mas rico, tornou-se um pilar nas cozinhas da Nova Inglaterra. Diferente das variedades frágeis que murchavam em condições adversas, a Boston Marrow prosperava em climas mais frios, escalando cercas e alastrando-se por treliças como se estivesse determinada a reivindicar cada centímetro de espaço. Sua versatilidade a tornava inestimável. Assada, oferecia uma doçura cremosa que rivalizava com a da abóbora comum. Em sopas e ensopados, fornecia sustento durante os meses mais frios. As tortas eram recheadas com sua polpa rica muito antes de a abóbora em lata se tornar um item básico. Para as famílias que viviam do que cultivavam, esta abóbora era mais do que alimento, era conforto, calor e resiliência. Sua reputação se espalhou rapidamente durante o século XIX, quando catálogos de sementes a elogiavam como uma abóbora de excelência notável. Os agricultores a adotaram não apenas por seu sabor, mas também por sua capacidade de armazenamento. Uma Boston Marrow colhida corretamente podia durar todo o inverno, com sua casca dura protegendo a polpa macia em diferentes condições de armazenamento. Sua casca resistente é uma fortaleza, protegendo a polpa macia em seu interior. No entanto, entre todas as abóboras robustas do século XIX, uma variedade se destacava, cultivada não para armazenamento ou ensopados, mas por seu tamanho puro e seu poder de causar espanto.
Imponente no mundo das variedades crioulas, esta abóbora é lendária por seu tamanho colossal. Sob as condições certas, ela pode facilmente ultrapassar as 200 libras na balança, apequenando abóboras comuns e transformando um simples canteiro de jardim em um carnaval de gigantes. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Nesse vídeo, observamos esses gigantes incharem a uma velocidade espantosa, ganhando até 40 libras por dia em condições ideais. Seu crescimento rápido não é apenas um espetáculo, é a biologia levada ao limite. Pense bem, os agricultores não cultivavam essas abóboras apenas para comer, eles as cultivavam por orgulho, e ainda o fazem. De feiras locais a pesagens globais, competidores coroam os produtores campeões a cada temporada. De fato, o recorde mundial atual é de assombrosas 2.749 libras, alcançado por Travis Ganger, de Anoka, Minnesota. Com sua casca lisa e alaranjada e uma base que pode rivalizar com o tamanho de uma banheira, a gigante do Atlântico continua sendo um espetáculo, só que ainda maior. Mas por trás de seu tamanho monstruoso existe um lado prático. A gigante do Atlântico também é valorizada por sua polpa, que pode ser usada em tortas, sopas ou como ração animal, embora a maioria dos jardineiros admita que é a emoção da colheita que os atrai. Observar uma dessas abóboras inchar dia após dia é testemunhar o poder da natureza se amplificando. Mas, enquanto a gigante do Atlântico se espalhava pelo chão como um gigante adormecido, ocupando todo o espaço ao seu redor. Enquanto uma cultura se espalhava pelo solo como um gigante adormecido, outra se erguia alta no céu, esguia, verde e coroada com frutos tenros. O quiabo chifre de vaca. Nos campos quentes do sul dos Estados Unidos, o quiabo chifre de vaca crescia alto e imponente, alcançando até 8 pés de altura, como espirais verdes em busca do sol. Esta variedade tradicional recebe seu nome por suas vagens longas e curvas, que se assemelham ao formato de um chifre de vaca. Quando colhidas jovens, muitas vezes na quietude fresca do início da manhã, essas vagens são macias e saborosas, às vezes ultrapassando 1 pé de comprimento. Gerações de cozinheiros valorizavam o quiabo chifre de vaca por sua versatilidade. Frito, ensopado ou cozido em um gumbo, seu sabor trazia calor e conforto a inúmeras mesas familiares. E enquanto muitas variedades de quiabo endureciam se crescessem demais, o chifre de vaca permanecia surpreendentemente comestível, mesmo em comprimentos impressionantes. Para os agricultores, isso significava menos colheitas desperdiçadas e mais alimento colhido de cada planta. Nos dias antes da refrigeração, essa característica era inestimável. As famílias podiam voltar ao jardim dia após dia, confiantes de que as vagens ainda estariam macias o suficiente para serem apreciadas. E com caules que se elevavam acima da cabeça da maioria dos jardineiros, as próprias plantas se tornavam parte da paisagem, um lembrete vivo de abundância. E enquanto o quiabo se estendia para o céu com seus caules imponentes, sua história se enraizava profundamente na vida daquelas comunidades. E enquanto o quiabo alcançava os céus com suas hastes imponentes, espalhando-se pelo chão próximo, estava outro gigante do sul, listrado como uma cascavel, massivo como uma criança pequena e doce o suficiente para alimentar famílias inteiras. A melancia Georgia Rattlesnake. Uma das variedades de melancia mais antigas da América, a Georgia Rattlesnake ganhou seu nome feroz não pelo veneno, mas pelas listras verdes que se curvavam ao longo de seu comprimento, como as escamas padronizadas de uma cascavel. Para os agricultores do século XIX, aquelas listras não eram um sinal de alerta, eram uma promessa de abundância. Cultivada pela primeira vez no sul durante o início dos anos 1800, esta melancia tradicional rapidamente se tornou um item essencial, tanto em reuniões de família quanto em barracas de mercado.
Suas ramas se estendiam infinitamente pelos campos, produzindo frutos tão massivos que podiam pesar até 50 libras cada. Para os colonos e agricultores que trabalhavam a terra em verões escaldantes, essas melancias eram mais do que apenas um deleite refrescante. Eram símbolos de sobrevivência. Doce, hidratante e substanciosa, a Georgia Rattlesnake ajudou a sustentar comunidades durante o calor que murchava as colheitas menos resistentes. Mas o que realmente diferenciava esta melancia era sua longevidade. Enquanto muitas melancias estragavam dias após a colheita, a Georgia Rattlesnake era famosa por sua capacidade de ser armazenada por semanas, sem perder o sabor. As famílias mantinham as melancias frescas em porões, fatiando-as muito tempo depois da colheita e sentindo o gosto do verão, mesmo com a chegada das primeiras geadas. Era um presente que unia as estações, uma fruta com a resistência gravada em sua própria polpa. Ao longo dos anos, guardiões de sementes e cultivadores de variedades tradicionais preservaram a Georgia Rattlesnake não apenas por seu sabor, mas por seu lugar duradouro na história agrícola americana. Cortar uma delas é provar a persistência daqueles que extraíram doçura de um solo implacável. Mas enquanto a melancia prometia doçura e abundância, outras plantas contavam uma história diferente. Mas enquanto a melancia prometia doçura e abundância, outra humilde raiz prosperava com uma força completamente diferente. Resistente ao frio, versátil e tão valioso por suas folhas quanto por suas raízes, o nabo branco de topo roxo tornou-se um pilar de sobrevivência através de gerações de dificuldades. Nem todas as culturas lendárias ganharam fama pelo tamanho ou doçura. Algumas, como o nabo branco de topo roxo, tornaram-se ícones de resistência. Esta raiz branca e redonda, pincelada com um rubor púrpura onde encontra o sol, pode parecer modesta, mas por séculos foi uma das culturas mais confiáveis no arsenal do agricultor. Resistente ao frio e de crescimento rápido, este nabo prosperava em climas onde vegetais mais delicados fracassavam. Quando as geadas precoces varriam os campos, as famílias ainda podiam contar com fileiras de topos roxos para sobreviver, com as raízes crescendo sob o solo, enquanto suas folhas verdes forneciam outra valiosa fonte de alimento. Na verdade, as folhas eram frequentemente tão apreciadas quanto a própria raiz, refogadas com cebola, cozidas em caldo ou comidas cruas para um toque de sabor acentuado. Essa colheita dupla tornava o nabo indispensável para famílias que tentavam fazer terras limitadas renderem sustento o ano todo. Historicamente, o nabo de topo roxo era mais do que apenas comida de camponês. Em tempos de guerra e fome, exércitos e comunidades inteiras sobreviveram com nabos. Eles se conservavam bem em condições frescas, alimentando famílias durante invernos rigorosos, quando outros suprimentos se tornavam escassos. Durante o infame inverno dos nabos na Alemanha da Primeira Guerra Mundial, foram variedades resistentes como esta que mantiveram a fome sob controle. Ainda assim, apesar de sua reputação como alimento de sobrevivência, o nabo branco de topo roxo nunca desapareceu das cozinhas. Sua raiz suave e levemente adocicada é versátil, podendo ser assada, transformada em purê ou em conserva, e suas folhas trazem uma explosão de nutrição a qualquer refeição. Agricultores e jardineiros continuam a plantá-lo hoje, não apenas por tradição, mas porque a confiabilidade nunca sai de moda. Depois de sustentar nações através de momentos de crise. Após sustentar nações durante a fome, os holofotes se voltam para uma beterraba tão massiva e de cor tão viva que parecia desafiar a própria natureza. A beterraba gigante vermelha, mangle, uma cultura que nutria não apenas famílias, mas rebanhos inteiros de animais. Poucas culturas personificam a abundância como a beterraba gigante vermelha, mangle. Fiel ao seu nome,
Esta beterraba ancestral atinge proporções colossais, com raízes pesando mais de 20 libras, não sendo algo incomum. Nos anos 1800, não era raro ver agricultores posando orgulhosamente ao lado de sua colheita, com uma única beterraba quase do tamanho de uma criança. Esses gigantes, no entanto, não eram cultivados apenas para exibição, eles eram essenciais para a sobrevivência. A gigante vermelha mangla era uma cultura de duplo propósito, alimentando tanto pessoas quanto animais. Embora as raízes doces e terrosas pudessem ser assadas, transformadas em purê ou conservadas para a mesa da família, seu uso mais famoso era para sustentar o gado durante os longos invernos. Os fazendeiros dependiam delas para manter bovinos, cavalos e ovelhas bem alimentados quando as pastagens se tornavam estéreis. Celeiros inteiros eram abastecidos com essas raízes massivas, e sem elas, a sobrevivência em muitas propriedades rurais teria sido muito mais precária. Mas a mangle não se resumia apenas ao seu tamanho impressionante. Suas folhas também eram comestíveis, oferecendo um verde nutritivo que podia ser refogado com cebola e manteiga. Um prato simples, mas substancioso, que ampliava as refeições da família. Para famílias com recursos limitados, a mangle fornecia alimento da raiz à folha, garantindo que nada fosse desperdiçado. Além de sua praticidade, essas beterrabas gigantes carregavam um senso de maravilhamento e resiliência. As crianças se maravilhavam com seu tamanho, viajantes as registravam em diários e feiras agrícolas frequentemente as exibiam como símbolos da generosidade da natureza. Através de gerações, cultivadores de variedades antigas as valorizaram não apenas por seus rendimentos notáveis, mas também como lembranças vivas de um tempo em que a engenhosidade agrícola encontrou a necessidade. E assim como aquelas raízes carmesim sustentavam tanto pessoas quanto animais, elas se tornaram um símbolo duradouro da generosidade da terra. E assim como aquelas raízes carmesim sustentavam tanto pessoas quanto rebanhos, uma outra cultura surgiu, com uma forma tão curiosa quanto seu sabor. Largo e semelhante a uma orelha, oferecia doçura, versatilidade e a tela perfeita para recheios. Nos jardins de verão apinhados da Europa Oriental, um vegetal se destacava não por sua ardência, mas por sua pura generosidade. O pimentão doce orelha de elefante ganhou seu nome devido aos frutos enormes e flexíveis que pendiam de seus caules como bandeiras escarlates. Cada pimentão podia crescer até 8 polegadas de comprimento, com suas paredes largas e enrugadas, curvando-se em formas que pareciam quase grandes demais para a planta sustentar. Diferente dos pimentões de casca fina que murcham com o calor, estes foram cultivados para manter sua forma. Esvaziados e recheados com carnes, arroz ou vegetais, tornavam-se o prato principal nas cozinhas das fazendas. Quando assados, sua polpa espessa e doce amaciava em fitas de sabor defumado. Quando consumidos crus, traziam uma frescura crocante a saladas e pães. Em tempos de escassez, as famílias podiam contar com esses frutos superdimensionados para estender as refeições e encher estômagos sem desperdício. O orelha de elefante também representava um tipo de resiliência. Robusto e produtivo, ele prosperava em solo modesto, entregando cesta após cesta de pimentões gigantescos durante todo o verão. Os agricultores o valorizavam não apenas como alimento, mas como uma cultura confiável que produziria de forma consistente, ano após ano, mesmo quando outros vegetais falhavam. Nos longos e quentes verões do sul americano, existe uma cultura que conquistou seu lugar como uma maravilha do jardim e um item essencial na cozinha: o tomate Golias. Fiel ao seu nome, esta variedade tradicional produz frutos tão grandes que frequentemente ultrapassam 2 libras cada na balança, pesados o suficiente para encher as 2 mãos do jardineiro que os colhe. Seu tamanho impressionante os torna um espetáculo,
mas é o seu sabor rico e equilibrado que os mantém amados por gerações. O Golias não é apenas um tomate, é uma promessa de abundância. Suas plantas crescem altas e vigorosas, sustentadas por caules grossos que conseguem suportar o peso de sua enorme colheita. Ao contrário de muitas variedades gigantes que sacrificam o sabor pelo tamanho, o Golias consegue entregar tanto uma polpa carnuda e saborosa, quanto o equilíbrio perfeito entre doçura e acidez. Fatiado sobre o pão, ele pode cobrir quase um sanduíche inteiro com um único corte. Reduzido em molhos, sua polpa densa resulta em uma riqueza profunda e saborosa que o tornou um favorito tanto para cozinheiros domésticos quanto para produtores comerciais. Historicamente, tomates deste calibre representavam mais do que uma refeição. Eles eram símbolos de prosperidade. Um único Golias podia fornecer fatias suficientes para alimentar uma família à mesa de jantar, enquanto cestas cheias deles, na feira do produtor, atraíam compradores com sua escala impressionante. Para os jardineiros, o Golias era uma peça de exibição confiável, uma planta que não apenas sobrevivia, mas prosperava, produzindo rendimentos constantes ao longo de toda a temporada, a partir de um simples tomate. De um tomate criado para o volume, passamos para uma erva que chama a atenção pelo aroma, não pela altura. Em um jardim repleto de gigantes, uma erva consegue se destacar sem jamais precisar de tamanho para impressionar. O manjericão mamute é uma variedade que faz jus ao nome, produzindo folhas tão grandes que podem cobrir a palma da mão. Diferente dos delicados raminhos do manjericão comum, estas folhas superdimensionadas trazem tanto um drama visual quanto um poder culinário, onde uma única folha é frequentemente suficiente para temperar um prato inteiro. O manjericão mamute não se resume à quantidade, trata-se de qualidade. Seu sabor é forte e aromático, carregando aquela nota clássica e adocicada de cravo do manjericão, mas com uma intensidade que perdura. Quando rasgado fresco, ele perfuma o ar com o inconfundível aroma do verão. Em cozinhas tradicionais, estas folhas gigantes eram colocadas inteiras sobre o pão, enroladas em queijo fresco ou dispostas em camadas em saladas de tomate. Para os cozinheiros que preservavam alimentos para o inverno, a produtividade da planta significava que cestas de folhas perfumadas podiam ser transformadas em potes de pesto, azeites e ervas secas, que dariam sabor às refeições muito depois do fim da colheita. No campo, o manjericão mamute é um produtor incansável. Suas folhas largas e onduladas brotam continuamente, permitindo que os jardineiros colham punhados sem jamais esgotar a planta. Ao contrário de ervas mais frágeis, ele prospera no calor, mantendo-se firme ao lado de tomates, pimentões e berinjelas no auge do verão. Essa confiabilidade o tornou um companheiro inestimável em hortas de subsistência, onde cada planta precisava justificar seu lugar. Culturalmente, o manjericão sempre carregou simbolismo, desde rituais mediterrâneos antigos até a janela da cozinha de uma fazenda. A variedade mamute eleva esse legado, não apenas alimentando, mas inspirando admiração. Ao ver suas enormes folhas verdes tremulando na brisa, é fácil entender por que gerações de jardineiros o valorizavam como mais do que apenas um tempero. Era abundância, aroma e beleza, tudo em um só. E se o manjericão oferecia aroma, outras espécies se destacavam por diferentes qualidades. E se o manjericão nos presenteou com seu aroma abundante, a última colheita nos entrega delicadeza em uma forma gigante, um alho apenas no nome, mas botanicamente mais próximo do alho poró. No mundo dos alliums, poucas plantas inspiram a mesma mistura de admiração e utilidade que o alho elefante. À primeira vista, parece um bulbo de alho de tamanho exagerado, um primo gigante com dentes tão robustos que podem preencher a palma de uma mão inteira. E, apesar de sua aparência imponente, o alho elefante não é de fato um alho verdadeiro.
Botanicamente, ele é mais aparentado ao alho poró, o que explica seu sabor surpreendentemente suave e adocicado. Onde o alho comum ataca com intensidade aguda, o alho elefante sussurra. Quando assado, seus dentes se transformam em uma pasta amanteigada, suave e com notas de nozes, perfeita para espalhar no pão ou misturar em sopas. Cru, seu sabor é delicado o suficiente para ser fatiado finamente em saladas, uma qualidade que o tornou inestimável para famílias que desejavam o caráter do alho sem dominar o prato. Em culturas onde a sutileza importava tanto quanto o tempero, esta planta encontrou seguidores leais. Além da cozinha, seu tamanho colossal era uma forma de garantia. Um único bulbo podia crescer até pesar quase meio quilo, significando que uma única colheita fornecia tempero por semanas. Sua adaptabilidade era igualmente impressionante, prosperando em diversos tipos de solo, tolerando o descaso e resistindo a climas mais frios. Para os jardineiros que precisavam de resiliência, o alho elefante era um companheiro fiel. Visualmente, era tão impressionante quanto prático. Seus caules imponentes, às vezes atingindo quase 1 metro de altura, o tornavam ornamental e comestível, unindo beleza e propósito de uma forma que poucas culturas conseguem. Cozinhas, campos e séculos. Esses vegetais ancestrais provaram que a sobrevivência nem sempre usa uma coroa de ouro ou de aço. Às vezes, ela está escondida em um tomate cozinhando lentamente no fogão, em uma pimenta passada silenciosamente por gerações, ou em uma abóbora que cresce além do solo que a sustenta. Eles nos lembram que comida nunca é apenas comida. É memória, resistência e um fio que nos conecta àqueles que vieram antes de nós. Em um mundo que busca velocidade e uniformidade, essas colheitas sussurram sobre resistência, paciência e o poder da diversidade escrito na terra. Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente.